Fala aí pessoal, meu nome é Renan Portela, psicólogo, e hoje vou falar de um assunto que acho bem problemático, que é um certo preconceito que rola com a ideia de fazer análise, terapia, enfim. Parte desse preconceito vem de um lugar em que a loucura ainda habita no imaginário do senso comum, algo que pretendo falar em outros episódios, temas relacionados à reforma psiquiátrica, o próprio estigma da loucura, a história da loucura e até quais os mecanismos de dominação que a ideia da loucura carrega durante a nossa história. Mas o que me motivou a falar desse tema hoje? O preconceito com ir a um psicólogo, psiquiatra, cuidar da saúde mental aparece com bastante frequência no dia a dia e eu acabei me deparando essa semana com alguns exemplos disso. O primeiro exemplo foi o relato de um homem de meia idade em que sua esposa fazia terapia e incentivava que ele fizesse também. Esse homem carregava um certo incômodo, inclusive com o fato da esposa fazer terapia, no sentido de sequer querer falar sobre isso, o que os outros vão pensar, e outras coisas como, vou sentar na frente de um desconhecido para falar da minha vida, eu não tenho o que falar, vou ficar lá em silêncio, enfim. Um belo dia, ele acabou cedendo à pressão da esposa, sabe o homem que é, e foi a uma psicóloga. Disse então que gostou muito, que era bem diferente do que ele imaginava, e ele continua com essa psicóloga fazendo terapia há 3 anos. Nesse exemplo específico, a gente tem um exemplo em que a premissa de preconceito com fazer terapia acabou se dissolvendo na prática, mas existia na premissa, o que infelizmente é bastante comum. O outro caso que vi nessa semana foi uma resposta a um comentário no Twitter. Aqui eu não sei se preciso fazer um parênteses para dizer que o Twitter por si só é um ambiente de rede social bastante tóxico, acho que todo mundo sabe disso. Mas fato é que é uma ferramenta que permite com que as pessoas se expressem e, consequentemente, demonstrem o que carregam em si. Nesse comentário, uma menina respondia ao comentário de outra menina, que tinha um conteúdo que ela discordava, com a seguinte frase: "Você é louca, vá procurar um psicólogo e se tratar." Repetindo, "Você é louca, vá procurar um psicólogo e se tratar." Vamos separar esse comentário? Primeiro, vamos lidar com "você é louca." Aqui não vou ficar falando de vícios de linguagem, ou ser politicamente correto, dizer que você não pode, por exemplo, se alguém destacar um copo d'água na cara, você não pode dizer "você tá louco", coisas assim, né? Expressões que normalmente estão ligadas à ideia da loucura como algo que foge da normalidade, que não é comum, não é o assunto central de hoje. Mas vamos novamente tratar de premissas e buscar identificar o que carrega o "você tá louca" do comentário da menina, que depois ainda é complementado com a sugestão para que a outra buscasse terapia. Devemos lembrar que esse comentário ocorreu no sentido de discordar da oponente. Aqui digo oponente porque a gente vive uma guerra de opiniões, né? Portanto, o "você está louca" representa ali: eu discordo com ênfase de você. Você está absolutamente errada. Sua opinião não faz o menor sentido. Qual a conclusão que a menina chega? Que a outra menina precisa procurar um psicólogo porque erra e dá opiniões sem sentido. E também uma outra conclusão lógica: eu não discordo de mim mesma como discordo dela, eu estou certa e minha opinião faz muito sentido. Portanto, eu sou melhor do que ela e não preciso fazer terapia. Indo mais fundo nesse comentário, a gente pode perceber um senso coletivo que emprega uma hierarquia, em que a terapia é tratada quase como um modo de salvação para quem está na parte de baixo dessa hierarquia. A lógica estabelece que
Há um grau de inferioridade em quem precisa, entre aspas, buscar atendimento psicológico, e isso tem efeitos extremamente negativos. Imagine só quantas pessoas se afastam dos benefícios da terapia ou minimizam suas próprias questões, motivadas por não quererem se colocar nesse lugar de inferioridade, como se a terapia fosse um espaço para vítimas, para pessoas com fraquezas, pessoas vulneráveis. Aliás, algo bem comum, né? E aí a gente pode até usar o primeiro exemplo que eu trouxe do marido que não queria fazer terapia porque não era louco. E aí vamos para a segunda parte do comentário da menina. Vai procurar um psicólogo e se tratar. É importante perceber que recomendar que alguém procure um psicólogo, algo que podia ser um ótimo presente de Natal, sei lá, é colocado na mesa por essa menina do comentário como uma tentativa de ofensa. Como se procurar um psicólogo fosse algo reservado para uma restrita parcela de pessoas problemáticas e também como se vivêssemos numa sociedade em que a saúde e o equilíbrio mental fossem a regra. E aí eu pergunto, qual que é a ofensa em procurar um psicólogo? O que há de tão superior em não fazer terapia, em não procurar atendimento psicológico? Os próprios psicólogos, por exemplo, costumam fazer análise com outros psicólogos. E outro fenômeno que eu vejo, que já se repetiu na clínica, nos meus atendimentos, que eu acho que está bastante ligado a esse contexto, são pacientes que tentam estabelecer uma hierarquia com outros pacientes. E aí dizem coisas como, eu estou adorando a terapia, eu quero continuar. Mas às vezes eu acho que meus problemas devem ser pequenos, perto das questões de outros pacientes que você atende e tal. Esse tipo de colocação tanto pode estar ligado a uma resistência para lidar com questões mais problemáticas do que as que foram apresentadas até ali, ou até um pedido, para que o psicólogo valide a importância das questões que ele já trouxe. Fato é que a ideia de que quem ocupa um consultório psicológico é normalmente alguém com graves transtornos mentais e questões muito alarmantes também está inserida nessa manifestação. Mas e aí, quem que deveria procurar um psicólogo? De sopetão, eu diria que basicamente todo mundo, e você poderia me acusar, até com certa coerência, de querer vender meu próprio peixe, ser corporativista, qualquer coisa do gênero. É suspeito um psicólogo dizer que todos deveriam ir a um psicólogo. Mas suspeito ou não, é o que reafirmo. Todos poderiam e até deveriam ir a um psicólogo se tivessem oportunidade. E aí é claro que um acompanhamento psicológico é super indicado para pessoas com psicopatologias diagnosticadas, com sérios transtornos mentais e tal. Mas a terapia também é um espaço seu, com sigilo garantido, e uma experiência que pode te possibilitar promoção do autoconhecimento, aumento do bem-estar, do equilíbrio emocional, novas formulações para as suas próprias problemáticas, melhora nos relacionamentos interpessoais, promoção da autonomia, uma elaboração melhor dos próprios sentimentos, entre outras coisas. Portanto, espero que a gente tenha concluído que fazer terapia de maneira alguma deve ser encarado de maneira pejorativa, muito pelo contrário. É uma demonstração clara de não se autonegligenciar. Então é isso que eu tinha para dizer por hoje, que possamos reverter a lógica de preconceito que habita o imaginário de fazer terapia e vai procurar um psicólogo. Enfim, dá o joinha aí, se inscreve no canal, todas essas coisas. E se alguém quiser deixar sugestões aí nos comentários de tema, me ajuda bastante. Valeu!